Olá, queridos, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de ética. Hoje a gente vai falar dos aspectos bioéticos e éticos na enfermagem, principalmente na Resolução 564 de 2017, que trata das proibições, dos direitos, dos deveres, né? Então a gente vai falar sobre a Resolução 564 de 2017, que trata do Código de Ética. Então, como eu já falei, vai falar dos direitos, dos deveres, das proibições, das infrações e penalidades e da aplicação das penalidades. Então, este novo código, né, ele foi reformulado em 2017. Ele fala que ele pode ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem por proposta de 2/3 dos conselheiros efetivos do Conselho Federal ou mediante proposta de 2/3 dos conselhos regionais. Então, a alteração referida deve ser precedida de ampla discussão. Então, assim, toda vez que vai fazer uma reforma nesse Código de Ética, tem que se reunir, né, os membros do Conselho Regional e os membros do Conselho Federal, né, através de uma conferência nacional precedida de conferências regionais. Então, o artigo 45, ele diz que prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Então, a gente tem que saber qual é a diferença de negligência, de imperícia e de imprudência. Quando eu me refiro à negligência, quando a gente diz, o fulano foi negligente, o que é que você entende? Negligência está ligada à preguiça. Então, deixou de fazer a atividade, foi negligente. Se você está no hospital, né? E ali está determinado que sua função é de fazer os procedimentos de enfermagem, né? De 6 em 6 horas, tem o medicamento. E aí tá lá, você chega e diz assim, 6 horas da manhã, eu fui tirar um cochilo, eu tô com sono. E aí, se você deixar de fazer essa medicação de 6 horas da manhã, você vai estar fazendo uma negligência, porque você tá deixando de fazer aquilo que era para você fazer, né? Você deixou de fazer por preguiça, foi negligente. Imperícia, quando a gente fala de imperícia, a gente fala de conhecimento técnico. Você se meteu a fazer um curativo que você não foi treinado para isso. Ou então você tá lá na maternidade, eu acho que eu vou fazer esse parto. Você entende de parto? Se você não entende de parto, você não tem nada que se meter, né? Então, aquilo que você vai fazer sem o conhecimento teórico é imperícia. E a imprudência é quando você sabia que era errado fazer e mesmo assim você fez. Exemplo, você sabe que é errado dirigir em alta velocidade, não sabe? Mas mesmo assim, você insiste em andar com alta velocidade. Por quê? Porque naquele momento que você vai andar com alta velocidade, você pode atingir, né, causar um acidente, morrer ou de matar algumas pessoas. Então, é imprudente. Então, já sabe a diferença dos três? Negligência, deixou de fazer, é a chamada preguiça. Imperícia, falta de conhecimento teórico, né? E a imprudência, falta de cautela. Você sabe que é errado fazer, mas mesmo assim você faz. Então, se liguem, porque esses 3 termos vão acompanhar vocês pro resto da vida. Pelo menos para quem quiser fazer concurso, né? Tem que saber a diferença desses termos. Vou dar aqui alguns exemplos. Num acidente com lesões e fraturas variadas, o enfermeiro deixa de fazer o exame físico e uma anamnese completa para detectar todas as possíveis lesões. Então aqui, o enfermeiro era para fazer? Era, mas ele não fez. Ele foi o quê? Negligente. Outro exemplo.
A enfermeira obstétrica fez um parto sem possuir o aspirador de líquido amniótico. O que é isso? Negligência, imprudência ou imperícia? Se ela deixou de utilizar, né, o aspirador, que ela sabia que era para utilizar, foi negligente. Um paciente há mais de 35 anos encontra-se internado em uma das enfermarias de um hospital, mas foi encontrado sem vida na parte exterior da enfermaria. Pressupondo-se que tenha saltado pela janela de uma altura de mais de 7 metros. A equipe de enfermagem pode ser acusada de negligência. Não era para olhar o paciente, não era para vigiar o paciente, para conferir se o paciente estava bem. Então ninguém viu, foi negligente. Uma enfermeira resolve fazer uma sonda vesical de demora com luvas de procedimentos, porque não havia luvas estéreis. Ela sabe que a sonda vesical é um procedimento da enfermagem. E ela sabe que para fazer uma sonda vesical, ela tem que fazer de luva estéreo. Se ela tem que fazer de luva estéreo e usou uma de procedimento, o que é que ela fez? Ela fez errado, né? Então ela foi imprudente, porque ela sabia que no procedimento ela tinha que usar luva, sim, luva estéreo para evitar a contaminação, e ela usou uma de procedimento. Então ela foi imprudente, porque ela sabia que era para fazer com luva estéreo e mesmo assim fez sem luva, né? Sem a luva estéreo, fez com a luva de procedimento. Um enfermeiro resolve fazer um acesso subclave num paciente porque o cirurgião estava em outro procedimento. Acesso subclávio não é do enfermeiro, é do médico. Aí ele foi fazer, se meteu a fazer. Então, é imperícia. Ele não tem conhecimento para isso. Não tem conhecimento teórico para fazer o acesso de subclávio. Não foi treinado para isso. Então, é imperícia. O enfermeiro delega para técnico de enfermagem do plantão a realização das prescrições dos cuidados de enfermagem. Prescrição de cuidado de enfermagem é um procedimento que é do enfermeiro, não é do técnico. Ele botou o técnico para ir fazer. Botou para fazer uma coisa errada. E o técnico, sem o conhecimento disso, foi fazer. Então, para o técnico, é imperícia. Para o enfermeiro, é imprudência. Porque o enfermeiro sabe que isso aí é dele, né? E mesmo assim deixou de fazer. Então, aliás, não é imprudência, minha gente, é negligência. Ele sabe que é dele, enfermeiro, para fazer. E botou o técnico, delegou a atividade para o técnico. Então, é negligente. Negligência por conta do enfermeiro e imperícia por conta do técnico, porque o técnico foi fazer uma coisa que não foi treinada. Então, a resolução do COFEN 564/2017, que trata dos direitos do profissional de enfermagem, do artigo 1º ao 23º. Então, são 23 artigos que eu vou ler aqui cada um e explicar para vocês. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Isso aí não é algo que discutir, né? Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos do profissional de enfermagem. Então, a gente tem direito a trabalhar num local que seja digno, né, da gente trabalhar. Por quê? Porque se você trabalhar em qualquer local, você pode adquirir doenças do trabalhador. Então, você pode se negar a trabalhar em local insalubre. É um direito nosso. Apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania, das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente. Então, nós temos direito, né, de participar das nossas entidades de classe, dos sindicatos, né, dos trabalhadores, do sindicato dos enfermeiros, do COREN, né, é um direito nosso, que cabe a nós.
participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Associar, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos da fiscalização do exercício profissional atendidos os requisitos legais. Então, é direito nosso participar do Corém. Lá na lei 5.905, vocês viram que a gente podia participar do Corém, não é? Tanto do Corém como do COFEM. E é um direito nosso de participar, tá lá na lei, tá lá na legislação, né? Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. Não é o fato de eu terminar um curso que eu vou estar apta a exercer a profissão. Tem vários cursos, tem curso de extensão, tem curso de pós-graduação, né? E a gente pode fazer esses cursos, a gente pode não, a gente deve. A gente deve se atualizar. Minha gente, na área de saúde, todo ano muda. Então, é um curso que é muito dinâmico. Não pense que vocês vão sair daqui e guardar os caderninhos debaixo do braço, não. Tem que estar estudando. Já pensou? Eu tenho 20 anos de formada na profissão. E se eu não estivesse estudando, tá? Pensou, os conhecimentos que eu tive há 20 anos atrás já mudou muita coisa. Então, a gente tem que buscar conhecimentos, né? Atualizar o nosso conhecimento. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência da ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Então, se você foi denegrido, né? Denegrido sua imagem, até mesmo os pacientes, você pode entrar pedindo, né, orientação do Corém para fazer uma sessão de, o que é que ele diz aqui? Você pode requerer ao Corém, né, de forma fundamentada, medidas cabíveis para esse desagravo. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o Código presente, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo COFEM e Corém. Ter acesso pelos meios de informação disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar da sua elaboração. Formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição que trabalha. Então, essa comissão de ética geralmente é formada por funcionários que são concursados e, assim, sempre que alguém estiver fugindo, né, dos preceitos legais da profissão, tem a comissão de ética para apurar aquelas coisas erradas no meio da classe, né? Abster de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional. Então, é como eu digo, é um direito nosso trabalhar num local adequado. Eu posso dizer que não vou. Por quê? Porque eu tenho um código que ampara. Se eu chegar no local, não tiver adequado para eu atender, né, para um meio adequado, então eu posso me negar aí. Se tiver um carro em péssimas condições para me levar lá para o interior para trabalhar e o carro não prestar, eu posso dizer, não vou nesse carro aí não. Esse carro aí é péssimo. Às vezes a gente encontra carros velhos, principalmente na zona rural, no interior, né? O carro ligado no freio à mão. E o pessoal quer que a gente vá. Não, de jeito nenhum. Eu posso me negar, porque meu código de ética me assiste, né? Exercer cargo de direção, gestão e coordenação, então é um direito nosso, eu posso exercer. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvem pessoas e o local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Realizar e participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ter reconhecido a sua autoria ou participação em pesquisa, né? Então, eu posso participar de projetos de pesquisa e colocar meu nome. Utilizar de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos,
palestras, conferências sobre o assunto da sua competência ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse pessoal. Então, como eu tô aqui trabalhando para a escola, né? Mas se eu quiser fazer um vídeo meu, fazendo propaganda dos meus cursos que eu faço, que eu tenho cursos que eu faço, então é um direito que me assiste. Anunciar a prestação de serviços para os quais detém habilidades e competências técnicas, científicas e legais. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Digamos que você está ali no meio hospitalar fazendo um curativo. Aí o paciente chega, aí quer filmar. Opa, você não pode. Só se eu lhe autorizar. Mas você não pode filmar, não. Embora eu esteja trabalhando aqui no serviço público, no serviço privado, mas você só vai fazer essa filmagem se eu lhe autorizar. Requerer junto ao gestor a quebra do vínculo em relação profissional usuário quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao COREN e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Nós falamos dos direitos, né? Agora vamos para os deveres. Quem tem direito também tem dever. E a gente vai ver que a partir do artigo 24 ao artigo 60, são 37 artigos que vai falar sobre os deveres do profissional. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, é importante todo profissional de enfermagem, ele saber desses direitos, desses deveres e dessas proibições que a gente vai estudar. E, principalmente, os deveres, porque tem muito profissional que ele tá ligado só no direito. Só quer ter direito, mas na hora de ter dever, necas, né? Então é bom a gente se atentar para o que é dever da enfermagem. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade de opinião e posição ideológica. Conhecer, cumprir, fazer cumprir o código de ética. Então, eu tenho que fazer cumprir. Se eu conheço ele, eu tenho que fazer cumprir. Eu tenho que fazer cumprir o que tem aqui nesse código, né? Eu tenho que trabalhar baseado nesse código de ética. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de suas atividades e organização da categoria. Se eu tenho um amigo, eu conheço a enfermeira, que ela vai ser lá, tem uma chapa, né? Candidata a presidente do COREN, né? Eu tenho que apoiar meus amigos, já que eu não quero ir, mas eu tenho que apoiar meus amigos a fazerem isso, né? Alguém tem que lutar pelos direitos e deveres da gente. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança da saúde da pessoa, família e coletividade. Comunicar formalmente ao Conselho Federal ou Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Aí tem gente que trabalha só o que tiver no código. Aí o gestor chega e diz assim, não, espere aí, você vai fazer isso, você vai administrar medicamentos sem receita, não tem problema nenhum. Mas tá aqui, que eu não posso administrar medicamentos sem receita, que vocês vão ver mais na frente. E aí, mesmo assim, o gestor chega e diz assim, você não vai fazer o que eu quero não, porque você vai ser demitido. Então, eu tenho que recorrer ao COREN. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações, intimações do sistema COFEM e COREN. Então, se o COREN me convoca, né, para estar lá no COREN tal dia, para votar. Então, é um dever meu. Votar nas entidades de classe é um dever meu. Eu tenho que cumprir. Porque se eu não votar, eu vou ser multado, né? Então, eu tenho que cumprir esse dever. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo acesso a documentos e à área física institucional. Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorreu o exercício profissional. Então, é obrigado eu ter COREN. É obrigado
ter a carteirinha. Quando você terminar o curso, você tem que se dirigir ao Corém para tirar sua carteira. Senão, você vai estar fazendo exercício ilegal da sua profissão. Então, você não pode trabalhar. Ah, mas eu já cursei 2 anos de curso, já tenho meu certificado em mãos. Mas se não tiver o Corém, você não pode trabalhar. Felizmente, né? Não digo nem infelizmente, felizmente. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, você mora no endereço, fez seu Corém. Você se muda, você tem a obrigação de informar lá no Corém a sua mudança de endereço. É um dever seu, né? Até porque ele tem que entrar em contato com você pelo endereço. E não justifica você dizer, eu morava num endereço e hoje eu moro no outro. Então, se você se mudar, você tem que informar. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Então, você tem que pagar a anuidade do Corém todo ano. No mês de janeiro, chega o Corém, né? É a anuidade, que você vai parcelar em até 5 parcelas, né? É tipo assim, 200, 240 reais, que você vai pagar, até 300 reais, não passa disso. Mas todo ano você tem que ter esse dinheiro, né, para pagar, é obrigação financeira sua, mediante o Corém. Apor o nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número da categoria de inscrição no Corém regional, assinatura ou rúbrica nos documentos, quando no exercício profissional. Então, você tem... não é nem obrigado mais você fazer o carimbo, mas você tem que botar seu nome, né? Botar o número do seu Corém. Fulano dos Anzóis Pereira, Corém, tá, o número, você tem que botar. Todo procedimento que você fizer, você tem que botar o número do seu Corém. Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada, conforme a legislação vigente. Registrar no prontuário e outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Prestar informações escritas ou verbais completas e fidedignas necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Então, é porque vocês não estudaram ainda, mas vão estudar lá em fundamentos, que você deve ter, preencher o prontuário, né? Fazer as anotações de enfermagem, dizer como é que está o paciente. Então, prestar informações escritas sobre a passagem do paciente no hospital, ali a estadia. Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrência acerca da assistência de enfermagem. Orientar a pessoa e família sobre o preparo, benefícios, riscos, consequências decorrentes de exames de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de representante legal. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa e de seu representante legal, se tornar a decisão livre e esclarecida sobre saúde, segurança, tratamento, conforto e bem-estar do paciente. Então, se o paciente não quiser ficar internado, é um direito dele, você tem que respeitar, né? Tem que respeitar esse direito. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa que concerne as decisões sobre os cuidados. Então, recai lá sobre aquele direito do paciente. Respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade da pessoa, né? Mesmo pós-morte. Então, você tem que respeitar a integridade da pessoa. Será respeitado o direito de greve. Nos casos do movimento reivindicatório da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos. Então, o direito de greve você tem que fazer. Tá aqui na lei, né? Prestar assistência de enfermagem livre de dano decorrente de imperícia, negligência ou imprudência. Recusar-se a executar a prescrição de enfermagem médica na qual não conste assinatura e número do registro profissional prescrito. Então, o médico mandou você fazer um medicamento. Ah, doutor, mas cadê? Cadê seu carimbo e sua assinatura? Não, eu só vou se tiver escrito aqui assinado. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento da prescrição à distância, exceto em caso de urgência. Se ligarem para você, ó, doutor, o
fulano tá aqui passando mal, como é que faz? Ô fulano, é urgente, é emergente? Pois faça subir aí, mas na primeira oportunidade que o médico aparecer, você tem que botar ele para assinar. Aí, salvo nesses casos, né, caso de urgência e emergência, você pode fazer um medicamento sem estar prescrito. Mas na hora que você vê o médico, na primeira oportunidade, você bota ele para assinar. Prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida da pessoa e a família no processo de nascer, viver, morrer e luto. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe de multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos. Então, é dever nosso, né? Essa aula é muito grande, então eu vou parcelar ela em 2. E aí a gente volta na próxima aula com mais deveres do profissional de enfermagem. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou parcelar ele em 2, tá? Então, a gente começa a partir da próxima aula no artigo 49. Já eu mando o vídeo.